E aí, galerinha, vamos para mais uma videoaula. E a videoaula de hoje ela é um pouco diferente, porque na verdade nós vamos dar dicas, né? Vamos dar toques para aqueles alunos que infelizmente não conseguiram alcançar os 5 pontos de média. Então, a secretaria vai entrar em contato com vocês, né, para marcar o dia da recuperação, certo? Que vai ser uma recuperação presencial, mas com todos os cuidados sanitários possíveis. E aí você irá responder as questões que estão de acordo com o conteúdo que você não conseguiu alcançar. Por exemplo, se faltou fazer a atividade da terceira quinzena, e com ela você vai completar os seus 5 pontos para a média. Então você só vai fazer aquela. Entendeu? Então, nós vamos esperar aí o contato da secretaria. E nesse vídeo, eu vou estar aqui relembrando com vocês alguns tópicos, certo? E dando algumas dicas de como vocês devem estudar. Pronto, pessoal, no início do ano, no vídeo de apresentação, fiz um breve resumo do que vocês provavelmente teriam que ter estudado no segundo ano. E aí tivemos como nosso primeiro conteúdo desse currículo de vocês de 2021 a segunda Revolução Industrial. Vocês viram que a segunda Revolução Industrial mudou muito a vida das pessoas. Porque mudou o modo de produzir, mudou as fontes de energia, né? Vocês viram aí o aparecimento da energia elétrica e do petróleo para o desenvolvimento dos motores a combustão, certo? Então houve uma maior produção. Vocês viram também que durante a segunda Revolução Industrial ocorreu os cercamentos, que foi quando o pequeno, né, agricultor rural, ele foi perdendo espaço para o grande agricultor e perdeu suas terras e terminou vindo parar nas cidades para trabalhar como operário. Certo? E isso daí a gente vê uma mudança na vida das pessoas. Tanto na mudança dos produtos que foram produzidos, como mudança também na ótica de se ver o mundo. Com a segunda Revolução Industrial veio uma série de melhorias para a população, mas também trouxe desconfortos, né? O inchaço das cidades, repleto de pessoas com pouquíssimo emprego, vivendo em situação precária. Por outro lado, o enriquecimento de uma parcela bem pequena da população. Vocês viram também que, devido à segunda Revolução Industrial e ao aumento da produção, certo? Houve uma crise na Europa. Uma crise de superprodução. E aí os países europeus tiveram que expandir os seus negócios. Daí a segunda Revolução Industrial levou ao imperialismo, que foi a busca por novos mercados consumidores, feita pelos países europeus, né, invadindo principalmente a África e a Ásia. Então o imperialismo foi isso. E esse mesmo imperialismo, pessoal, levou ao acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Países como a Alemanha chegaram, por exemplo, na partilha da África atrasado, né? E não concordavam com isso. E terminou gerando um descontentamento, uma recha, vamos dizer assim, entre os países europeus por causa de mercado consumidor,
de matéria-prima, certo? Para os produtos. Então, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra para defender o lucro dos empresários da época e que dizimou milhares de pessoas. Então, pessoal, já aí eu peço que vocês, à medida que vocês forem estudando para a recuperação de vocês, você descobrir qual é a parte que você tem que estudar, vá lá, reveja o vídeo que já foi postado, pesquise um pouco mais, para que vocês consigam entender a viés da coisa. Certo? Então, esse imperialismo levou à Primeira Guerra Mundial. Vocês viram que a Primeira Guerra Mundial, como é que parecia turma de baixo contra a turma de cima. O lado que perdeu foi o lado da Alemanha, e por sinal a Alemanha foi acusada de ser a causadora do conflito. E aí no Tratado de Paz, aquele famoso Tratado de Versalhes, que vocês analisem o Tratado de Versalhes direito, certo? No Tratado de Versalhes era mais um tratado punitivo do que um tratado de paz. E aí a Alemanha, ela perdeu uma série de coisas. Perdeu a Alsácia-Lorena para a França, né? Foi proibida de ter exército. Nem seu próprio governo a Alemanha teve direito a ter. A Alemanha ficou, durante um período, sendo governada por representantes dos países vencedores. E isso causou uma revolta. E isso causou um descontentamento muito grande no coração, né, do alemão. Certo? Então, já da Primeira Guerra Mundial, pessoal, eu peço que vocês prestem atenção nas questões da quais foram os reais motivos para ocorrer a guerra, o decorrer da guerra, as consequências da guerra para o mundo, principalmente para a Alemanha. No meio termo aí, depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, que era um órgão responsável de zelar pela paz mundial, que não resolveu, né? Aí nós estudamos as revoluções socialistas. As revoluções socialistas, sabiam? Como? Se só teve a Revolução Russa. Mas a Revolução Mexicana também ela teve sua pitada de socialismo. Certo? Então vocês estudaram a Revolução Mexicana, vocês viram que o que levou a população mexicana a se revoltar contra o governo de Porfírio Dias foi a má condição de vida. A maioria da população mexicana era de famintos, certo? E tinha uma parcela que, eu vou dizer assim, meio que se aproveitou da situação, certo? Para chegarem ao poder. Vocês viram que foi anos terríveis, porque entrava um presidente, saía, entrava outro, os Estados Unidos influenciou dentro da política mexicana, vocês viram aí, certo? No final das contas, algumas concessões para a classe trabalhadora do México foi aceita, certo? E continuou o governo do jeito que, mais ou menos do jeito que já estava. Só não era mais uma ditadura e deu algumas concessões, né? Para melhorar um pouquinho a qualidade da vida do povo mexicano. Sendo do povo mexicano, nós fomos lá para a Rússia. Vocês viram que a Revolução Russa também foi uma decisão do povo contra a situação de miséria que viviam. A Rússia, maior país do mundo, atrasado tecnologicamente, terrenos hostis, por exemplo, quem mora lá perto da Sibéria enfrenta um inverno
que dura praticamente o ano todo. A maioria da população mexicana vivia na pobreza, governados por um regime absolutista dos czares, que não aceitava nenhum tipo de crítica ao regime. E contra a fome não tem quem aguenta. Eu sei que foi piorando a situação da população russa, piorou mais ainda quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia não conseguia resolver nem seus problemas internos, estava participando de uma guerra mundial, tendo sucessivas derrotas. Também a guerra contra o Japão foi outro evento que mexeu muito com a estrutura do governo russo. Questão que veio a Revolução. Vocês viram que a Revolução ocorreu em 3 atos. Primeiro ato, quando o povo demonstra pela primeira vez, aí depois é criado os partidos, né? Bolcheviques, mencheviques, social-democratas e etc. O segundo ato e o terceiro ato, que foi a Revolução propriamente dita, que os bolcheviques tomaram o poder, expulsaram o governo provisório e tiveram que lutar contra uma antirrevolução. Foi o período em que ocorreu uma guerra civil na Rússia entre o Exército Vermelho, bolcheviques, contra o Exército Branco, que queria que restaurasse o absolutismo na Rússia. O Exército Vermelho ganhou guerra, foi instalado o governo tendo como líder Vladimir Lenin, que instituiu a NEP, a nova política econômica. Lenin, após sua morte, ele foi substituído por Joseph Stalin, que criou uma ditadura dentro da Rússia, uma ditadura socialista, certo? Mas e também levou a Rússia a padrão das maiores potências do mundo na época. Esse Stalin governou, se não me engano, quase 50 anos no poder lá na Rússia. Saindo, então, prestem atenção no quais foram as reais causas da Revolução Russa, como foi o decorrer dessa revolução e as consequências na Rússia e no mundo, né? Já que a Rússia despontou como uma grande potência, uma potência socialista, metendo medo nos países capitalistas, principalmente, né, os Estados Unidos, que vocês vão ver aí, se tornam grandes rivais depois. Saindo da Revolução Russa, aí vindo para a nossa história, né, a gente estudou a Primeira República. Vocês viram que a Primeira República é dividida em duas. A República da Espada, onde o Brasil teve como presidentes marechais ligados ao exército, é lógico. E a República Oligárquica, que rolou muito aquela política café com leite, né? Ora presidente apoiado por São Paulo, ora presidente apoiado por Minas Gerais, e aí iam se sucedendo. Que era toda organizada em cima de uma política dos governadores, que era um clientelismo, uma maracutaia eleitoral. Durante o período da República Velha, da Primeira República, tivemos algumas revoltas. Tivemos a revolta da chibata, tivemos a revolta da vacina, o povo se revoltou contra a vacina. Tivemos a revolta de Canudos e a do Contestado. Certo? Pessoal, então, espero não ter me alongado demais. Quando vocês receberem aí os resultados e o comunicado da secretaria, analise qual das quinzenas você ficou mais fraco e vá lá, reveja os vídeos. Está lá no canal, né, Vida do Professor, para que você tenha boas dicas para fazer uma ótima prova.
Valeu e um forte abraço.